Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui em nosso canal e hoje a temática também é processual penal. Nós vamos falar, dando continuidade à primeira parte do estudo da ação penal, hoje da ação penal privada e também vamos falar da representação criminal, os seus efeitos e todo o detalhamento que é necessário para que vocês entendam esses institutos processuais penais. Então, essa aqui é a segunda aula tratando da ação penal, esse capítulo específico do Código de Processo Penal, tá? Nós já falamos lá atrás do arquivamento, falamos da ação penal pública na última aula, os requisitos da ação penal, que são aplicáveis tanto à ação penal pública quanto privada, não é? E hoje vamos ver especificamente a ação penal privada, as suas peculiaridades, as suas características e também a representação que tem uma certa vinculação com a ação privada. Na próxima aula, finalizando a nossa temática, nós vamos ver o acordo de não persecução, que é uma novidade aí, trazida pela Lei 13.964, a lei conhecida como Lei Anticrime, então instituto novíssimo, em um artigo que é bem complexo, que tem seus elementos e é uma novidade legislativa. Então, na próxima aula, a gente encerra esse conteúdo, que é o conteúdo da disciplina Direito Processual Penal 2. Então, ela vai se encerrar aí com o acordo de não persecução na próxima aula. Então, fiquem atentos e hoje vamos lá para nosso estudo da ação penal privada. Inicialmente, a gente tem que entender e tem que relembrar que a ação penal ela é dividida, tanto lá no Código Penal, quanto no Código de Processo Penal, em modalidades a depender da iniciativa. Então, qual que é a grande ideia? Alguns crimes que têm interesse eminentemente público são ações que, para serem iniciadas, elas dependem da manifestação do dever-poder do Ministério Público, representando a sociedade. Essas são chamadas ações penais públicas, ou o professor Auri Lopes chama, por exemplo, ações de iniciativa pública. As ações em que há um interesse público, mas há também um interesse conflitante da vítima, privado, são as ações condicionadas à representação. Então, são ações que o legislador entendeu que, apesar de ter um interesse público, há também o interesse do ofendido em ver essa ação promovida ou não, e essas são condicionadas, então, à representação que nós vamos ver no segundo momento hoje. E nós temos as ações privadas, que essas têm interesse eminentemente privado, não interessando, tá, em seu teor ao interesse público. Então, depende exclusivamente do interesse do ofendido a sua promoção. Tá? No meu entender, as ações eminentemente privadas poderiam até deixar de ser reguladas aí pelo direito penal. Mas enfim, isso é outro papo para uma outra aula, beleza? Então é a modalidade de ação aqui penal em que o direito é exercido pelo ofendido, pelo seu representante legal ou pelos sucessores processuais em alguns momentos específicos. Mas o que vocês têm que lembrar é que são crimes em que o interesse é eminentemente do ofendido, não há interesse público envolvido, tá? O interesse prevalecente, então, vai ser do ofendido. E nós temos aí três espécies de ação privada. Temos a personalíssima, que ela só é admitida para um crime, que é aquele induzimento aí essencial no casamento. Então, esse aí só o ofendido, o que foi induzido aí essencial, tem a possibilidade de intentar a ação. A ação penal exclusivamente privada, que é a modalidade geral, que pode ser exercida pelo ofendido, representantes e sucessores processuais na sua ausência ou na sua morte. Então essa aqui exclusivamente privada é a regra geral. Então nós temos a injúria, calúnia, difamação, né? E outros crimes que são eminentemente privados. E temos a ação penal privada subsidiária da pública, que é uma forma de controle criada pela Constituição Federal e normatizada o seu processamento pelo Código de Processo Penal, em que, na negligência, na inércia do órgão ministerial, o querelante, a vítima, né,
pode intentar subsidiariamente uma ação privada, quando ela deveria ser pública. Então vejam, ela vai servir para ações penais de iniciativa pública, condicionadas ou não à representação, em caso de negligência do órgão ministerial no exercício do seu dever-poder. Tá? Nós vamos ver isso um pouco à frente também. Os princípios regentes. Então, vejam, muitos dos princípios do processo penal a gente já estudou lá em Direito Processual Penal 1. Direito Processual Penal 1. Então, muitos desses princípios são adotados aí para as ações penais. E por isso, para evitar tautologia, nós não estudamos ele aqui. Nós vamos estudar o distinguish, o que distingue a ação penal privada da ação penal pública. Então, vejam só, o primeiro já traz a primeira distinção. A regra na ação penal pública é a obrigatoriedade. A obrigatoriedade. Aqui não. Então, a obrigatoriedade fala que diante de elementos que apontem para o crime, o Ministério Público é obrigado a intentar ação penal, excetuando-se aquelas causas trazidas pelo próprio Código de Processo. Então, caso de arquivamento, por exemplo, causa de acordo de não persecução, transação penal e outros. Aqui, na ação penal de iniciativa privada, nós temos o princípio da conveniência e oportunidade. Então, como o interesse é eminentemente individual e não coletivo, o ofendido, seu representante ou os sucessores processuais, eles têm um prazo de 6 meses para decidir, e olha só, por critérios absolutamente pessoais, se querem ou não promover essa ação, através da queixa-crime. Então, a manifestação de ausência de vontade de promover essa ação, ela pode se dar pela renúncia expressa, por exemplo, que é a manifestação, a petição pelo desinteresse, está lá no artigo 50. Pode ser uma renúncia tácita, simplesmente o decurso do lapso temporal de 6 meses, o lapso decadencial de 6 meses, tá? Que está no artigo 38, ou a tomada de algum ato que seja eminentemente contrário ao interesse de processar. Então vejam só, uma pessoa, João, foi injuriado por Pedro. Então ele tem o direito de promover uma ação penal, ok? Só que antes de promover a ação penal ou exercer esse direito, ele, por exemplo, convida Pedro para ser seu padrinho de casamento após o cometimento do fato. Então vejam, é um ato que está frontalmente contrário à ideia de que a pessoa se sentiu ofendida, porque senão não iria convidá-lo para ser seu padrinho de casamento, por exemplo. Então, admite lá no artigo 57 qualquer forma de prova de que fora praticado um ato que demonstra o desinteresse pela manifestação do direito de ação, tá? Então, pode ser tácita pelo decurso temporal ou pela prática de um ato que seria absolutamente contrário. Nós temos também o princípio da disponibilidade. Então, vejam só, o princípio regente das ações públicas é a indisponibilidade. Então, a disponibilidade tem a ver com o andamento da marcha processual, depois de exercido o direito de ação. Então, uma vez iniciada a ação, o ente público, quando a ação é de iniciativa pública, ele não pode dispor da ação, ele não pode falar, não quero brincar mais. É uma obrigação continuar até o fim. Ainda que no final, o Ministério Público opine pela absolvição, que é plenamente possível no nosso direito processual penal brasileiro. Tá? Então ele pode até opinar pela absolvição ou nas alegações finais pedir a absolvição. O que ele não pode é desistir da ação penal. No caso da ação privada, como vige o princípio da conveniência e oportunidade, ela é disponível. Então a todo momento pode o querelante desistir da ação que ele promoveu. Então vejam só, é promovida a disponibilidade no decurso do processo penal, depois de exercido o direito petitório da ação penal. Então vejam só, ela pode ocorrer, então a disponibilidade através da perempção, que é a simples negligência de alguma forma, pode ocorrer pelo perdão do ofendido,
Então o ofendido fala, olha, perdoo você que me injuriou. E acabou. Nesse caso, gente, tomem cuidado, olha lá. O artigo 58 fala que vai depender do aceite do querelado. O aceite do querelado, do réu no processo, que é chamado querelado no caso de ação privada, tá? Então tem que ser um ato bilateral. Vejam só, a renúncia é ato unilateral. O perdão é bilateral, tem que ter o ato de perdoar e o ato de aceitar o perdão. Porque o querelado pode falar, não, agora eu vou provar que eu sou inocente e vou lhe processar por eventual denunciação caluniosa, enfim, né? Eu vou provar que eu sou inocente, ou às vezes mesmo só para mostrar que estava certo. É um direito, tá? Reconciliação e desistência também, porque nos casos de crimes contra a honra, há um procedimento especial no Código de Processo Penal em que existe uma etapa preliminar ao processo, em que o juiz tenta essa conciliação. Então, nesse procedimento prévio ao processo, se houver a reconciliação ou a desistência, isso vai ser homologado e vai estar disponível, ou por ser disponível, aí o processo penal. Indivisibilidade significa que, diferentemente da ação pública, em que pode se oferecer denúncias segmentadas, então imagina, já se tem prova suficiente de um autor, mas não dos outros coautores. Já pode apresentar denúncia em face desse, em face aos demais, não. Então, é a possibilidade da divisão da ação penal pública. Na ação penal privada é indivisível. Então, se alguém foi caluniado por 5 pessoas em concurso, ou ele oferece queixa-crime contra 5, ou não oferece contra ninguém. Então, é indivisível via de regra. E quem fiscaliza isso é o órgão ministerial. O Ministério Público, como custos legis, ele vai fiscalizar todo o processo. Apesar de não ter intentado a ação, aqui ele funciona como fiscal da lei, né? A fiscal da lei participando de todos os atos também. Então, a renúncia de um vai obrigar a renúncia de todos. E renúncia, ela diz respeito ao direito da ação. Perdão, depois de iniciado o processo penal, o perdão aplicado a um aplica-se aos demais. Então, o querelante não pode perdoar só um dos 5 no exemplo que eu dei. Se ele perdoa um, o perdão tem que abranger a todos. E aí está uma exceção à indivisibilidade. Suponhamos que sejam perdoados os 5, mas 2 deles não queiram aceitar o perdão. Como o perdão é ato bilateral, vai ser uma exceção. Esses 3 vão sair da demanda e os 2 vão continuar, tá? Porque é direito da bilateralidade do aceite ou não do querelado. Então, olha só, um quadro sinótico, um quadro resumido aí, para que vocês entendam e consigam fazer essa comparação. Então, a renúncia é ato unilateral. Então, independe do aceite. A renúncia acontece antes do exercício do direito de ação. Já o perdão acontece depois de recebido e iniciado o processo penal. Então, renúncia, ato unilateral, perdão, ato bilateral. Causa extintiva de punibilidade. Olha só, causa extintiva de punibilidade. Então, apenas nos casos de ação exclusivamente privada, viu? Não atinge o que nós vamos ver aqui, que é a ação privada subsidiária da pública, porque o interesse da privada subsidiária da pública é ainda o interesse público. Então, tomem cuidado com essa observação. Vige na renúncia a conveniência e oportunidade e no perdão a disponibilidade. Ok? Ato unilateral e bilateral nós já falamos, pode ser tácita ou expressa em ambas. E só há uma exceção ao princípio da indivisibilidade no caso do perdão do ofendido, porque depende de aceitação. Então, o material vai estar aí com vocês, os slides também, guardem a tabelinha, porque ela traz essas distinções específicas. Vamos lá então à perempção. A perempção é a perda do direito processual,
tá? De prosseguir, olha só, então a perempção, ela não afeta diretamente a ação, que é o direito de petição, mas sim o processo depois de iniciado. Processo nas ações penais privadas, não na subsidiária da pública. Então, perempção não afeta a ação penal privada subsidiária da pública. Cuidado com isso, tá? Então, a perda de prosseguir com o processo penal. Perde-se o direito de prosseguir por conta dessas causas lá do artigo 60 do Código de Processo Penal. Vai ser uma causa extintiva de punibilidade. E aí, mais uma vez, ressalto, só na ação privada e na personalíssima, não atingindo a privada subsidiária da pública. As causas de perempção estão lá no artigo 60 e olha só, negligência por 30 dias, 30 dias sem movimentar o processo. Negligência, o juiz vai mandar intimar, se não houver manifestação, está perempta a ação privada. Faltar o querelante. Então, o querelante tornou-se incapaz por advento de alguma doença, por exemplo, ou veio a falecer, se nenhum sucessor processual se manifestar em 60 dias, a ação está perempta. No caso também do querelante deixar de comparecer em qualquer ato sem motivo justificável. Então, havendo algum ato processual e não comparecendo, mostra a dissídia, e a dissídia é causa de perempção. Quando também não for formulado o pedido condenatório nas alegações finais. Então, na última etapa do processo, depois da instrução processual, vem a fase de alegações finais e decisão. Se nas alegações finais não for pedido expressamente a condenação, a ação também é perempta, porque demonstra-se a falta de interesse condenatório. Ou, em último caso, na extinção da pessoa jurídica sem sucessor. Então, na morte da pessoa jurídica, em não se deixando sucessor, também está perempta a ação penal. E aí, nós falamos diversas vezes aqui de sucessores processuais. O sucessor processual é quem vai agir na ação penal privada, substituindo processualmente o ofendido, nos casos de morte do ofendido ou de declaração judicial de sua ausência. Então, caso de declaração de ausência ou morte, nós vamos ter legitimados chamados de sucessores processuais. Lá no artigo 31 traz, a gente brinca falando que é o CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Nessa ordem de preferência, viu, pessoal? Nessa ordem de preferência. E a preferência, ela só vai ser verificada quando dois querem exercer ao mesmo tempo o mesmo direito de sucessão processual. Então vai vir nessa ordem aqui de preferência. Ação privada subsidiária da pública. Então lembrando, essa ação não sofre perempção. Nós vamos ver o que acontece com ela. Essa ação, ela é criada como um dispositivo constitucional de controle. Dispositivo de constitucional como uma garantia fundamental de controle, principalmente ao ofendido. Então vejam só, é a possibilidade de o ofendido ingressar com a ação que naturalmente seria pública. Então lembrem, a ação penal pública é promovida pelo MP via denúncia, a ação privada pelo querelante via queixa-crime. No caso de negligência do MP, vai abrir-se uma janela que possibilitará o uso de uma queixa-crime subsidiária da pública. Então vejam, uma queixa que vai servir como se denúncia fosse, por conta da negligência do órgão ministerial. Então, funciona como um controle do princípio constitucional da obrigatoriedade. Se o MP é obrigado a tomar alguma ação estando diante de elementos que demonstram crime, se ele não faz, a forma de controle é permitir que o ofendido, que é um interessado também, é o interessado imediato na causa, ingresse com a ação para ver processado o criminoso, tá? Só pode ser utilizado, então, em crimes que tenham vítimas determinadas. Então vejam, por exemplo, o tráfico de drogas, a vítima, saúde pública, não tem uma vítima determinada, né? Então, diversos outros crimes aí que nós não temos uma vítima determinada. Nesses casos, nós não vamos ter um legitimado
e vai haver a impossibilidade de ação privada subsidiária da pública. Ok? Vamos ver então como é que funciona esse lapso temporal. Então vejam só, nós temos aqui um prazo máximo para o Estado agir. Então vejam, a partir do momento que se comete um crime e que se identifica a autoria, há um prazo para o Estado agir, senão o Estado vai perder esse direito. Isso aí acontece no decurso de tempo na prescrição, que é causa extintiva de punibilidade. Então, dependendo do prazo, a depender da pena do crime abstrato, extingue-se a possibilidade se o Estado não agir. Existem marcos temporais, eu não vou repetir isso, está lá no Código Penal, ok? Então vejam só, lá no Código de Processo Penal, trata dos prazos do Ministério Público ingressar e exercer o dever de ação. Então o Ministério Público recebe um inquérito, se o réu estiver preso, ele tem 5 dias para oferecer denúncia, se estiver solto, 15 dias. Se ele não o fizer, não há uma consequência processual direta. O que vai haver é a abertura de um prazo para uma legitimidade paralela e subsidiária. Então vejam, se o MP nada fizer, e olha só, vamos colocar um parêntese aqui, nada fizer significa não oferecer denúncia, não pedir arquivamento, não pedir novas diligências, não fazer um acordo de não persecução. Nada fazer é não fazer nada mesmo. Se ele tomar alguma ação diferentemente de oferecer a denúncia, não significa negligência, significa um entendimento diferente que é perfeitamente possível. Porque o promotor, ele detém autonomia deliberativa para entender o que fazer diante dos elementos. É claro, ele é ordenado pelos ditames constitucionais e legais. Se ele vê que tem um crime, ele não pode pedir o arquivamento. Claro, mas olha só, essa legitimidade subsidiária, ela se abre quando o MP nada faz. E a legitimidade, ó, 6 meses aqui, caso o MP não faça nada. E nesse prazo, veja só, olha que atenção que nós temos que ter. O MP continua com a possibilidade de ingressar com a ação, mas abre-se uma janela de 6 meses para que também o ofendido o faça. Encerrada essa janela, o MP continua, então durante todo esse período, o MP vai ser legítimo, havendo uma janela nesse intercurso de tempo em que vão ser possíveis o ingresso tanto do ofendido quanto do MP. Encerrando o prazo de 6 meses, continua a legitimidade exclusiva do MP até que prescreva o crime. Até que prescreva o crime, ok? Então é uma legitimidade paralela. A Constituição, e por força da Constituição, Código de Processo Penal, abre uma legitimidade paralela para que o ofendido também, vendo a negligência, lembrando que negligência é não tomar nenhuma ação, possa ingressar ele mesmo, através de um advogado constituído, tá? Com a queixa-crime subsidiária da pública. Beleza? Se o fizer, o MP vai ter alguns poderes e vai estar lá no artigo 29 do CPP, tá? Ele vai poder opinar pela rejeição. Então, nos casos do 395, que nós já estudamos na aula passada, que são aquelas causas que o juiz já rejeitaria, o MP pode opinar, olha, opino pela rejeição. E isso pode acontecer. Pode o MP ter recebido informações, o inquérito, e visto que seria uma causa de arquivamento. Não ter arquivado ainda, a vítima correr e apresentar uma queixa subsidiária da pública. Aí o MP vai e opina pela rejeição. Opina pela rejeição e depois promove o eventual arquivamento. O MP também pode aditar. Então pode ele entender que de fato ele não atuou naquele prazo e fazer o aditamento. O aditamento é trazer novos elementos. Então ele pode incluir elementos secundários na narrativa, então data, horário, acrescer mais a narrativa, ou elementos principais, que é o próprio fato criminal, ou outros querelados também que ele queira incluir. Ok? Se a ação foi iniciada e der origem ao processo, no processo o MP vai intervir em todos os atos. Ele vai servir como custos legis, como fiscal da lei. Então, ele vai fiscalizar a regularidade dos atos. Ou ele pode também repudiar a queixa.
Nesse caso, se o MP repudia a queixa-crime, ele deve apresentar a denúncia substitutiva. Então ele repudia com a mão e apresenta a denúncia substitutiva com a outra mão imediatamente depois. E qualquer caso, gente, se houver negligência, lembro, se houver negligência, não há apreensão nesse tipo de ação. Vai haver uma retomada do MP da titularidade da ação. E o MP retomando, ele não pode abrir mão pelo princípio da indisponibilidade, ele tem que ir até o final. Ainda que no final, repito, ele se manifeste pela absolvição do acusado. Para finalizar a nossa temática, vamos falar da ação condicionada à representação. A ação penal pública condicionada à representação, o nome aqui ficou errado, tá? Ela depende dessa representação, que é a manifestação inequívoca da vontade do ofendido, ou representante, ou sucessores processuais, em que o Ministério Público dê andamento a uma ação penal. Então veja, ações condicionadas à representação, o Ministério Público só vai oferecer denúncia se houver a manifestação inequívoca da vítima, ou em sua falta, dos sucessores processuais, ou do representante legal, no caso de vítima menor, ou vítima que tenha algum problema de inimputabilidade, tá? Então, o MP depende dessa condição. Olha só, não há formalidade para representação. E olha, a representação interfere também no inquérito. O delegado não pode instaurar inquérito ou diligenciar em crimes condicionados à representação sem a manifestação da vítima. Bom, então afeta o inquérito e a ação penal. Importante falar isso aqui, tá? Não é necessária formalidade, podendo ser feito oralmente, por exemplo. E aí vai ser reduzida a termo. Reduzida a termo e dá andamento. Então, o escrivão, no caso, vai reduzir a termo e falar, olha, a vítima manifestou inequívoca vontade de ver a persecução penal iniciada. Mas pode ser feito formalmente também, seja pessoalmente ou por procurador com poderes especiais. É uma condição da ação. Nós vimos isso na última aula. É uma condição da ação. Então, por isso que chama ação condicionada à representação. Então, é uma condição natural para alguns crimes. Então, por exemplo, lesão corporal de natureza leve. Depende da representação, se não for no âmbito da Lei Maria da Penha, claro. Se verificada só no curso da ação penal, a ação penal vai parar, do processo penal, o processo penal para e vira uma condição de prosseguibilidade. Ele para, então, por exemplo, um crime que muda legislativamente de incondicionado para condicionado à representação. Se houver essa mudança, o processo vai parar e vai depender da manifestação de vontade. Então vai ser intimada a vítima e ser questionado se ela tem o interesse, tá? E vai se reger aí pelo princípio da conveniência e oportunidade. A vítima não é obrigada a apresentar representação só se efetivamente ela entender ser necessário, tá? Em regra é oferecida pelo ofendido, como eu falei, para menores de 18 anos, mentalmente enfermos ou deficientes mentais, aqueles inimputáveis, tá? Vai ser oferecida pelo representante legal ou, na sua ausência, ser nomeado um curador especial pelo juiz. E olha, tem um detalhe importante. Alguns doutrinadores entendem que, não havendo a manifestação do representante para o menor de 18 anos, abre-se uma janela para ele poder representar após completar 18 anos, após a sua maioridade atingida. É interessante para preservar o direito, não é, do próprio ofendido, quando ele adquire capacidade para tal. Tá? Há divergências nesse sentido. E pode também ser oferecida pelos sucessores processuais, viu, gente? Casos de morte ou ausência. Então, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. O prazo para oferecimento é o mesmo prazo para o exercício da ação penal privada. É aquele prazo decadencial de 6 meses, a partir do conhecimento da autoria do fato. Cuidado! Então, só quando se descobre quem é o autor do fato que inicia-se esse prazo decadencial. A instauração do inquérito não suspende ou interrompe de forma alguma o prazo, viu, gente? Não vai interromper. A representação, para que a gente finalize nossa temática, ela pode ser retratada. Então, alguém que manifestou interesse pode se retratar desse interesse.
O marco temporal, via de regra, é até antes do oferecimento da denúncia. Então vejam, oferecida a denúncia pelo Ministério Público, não há possibilidade de retratação. Então, oferecida a denúncia, não há possibilidade de retratação. Lembrem disso. Então, até antes do oferecimento. E pode, vejam só, oferecer, retratar-se, depois oferecer de novo, depois retratar-se. E ficar nesse vai e volta, porque não há restrição para isso, viu, gente? Não há restrição, desde que dentro daquele prazo de 6 meses. Então, a pessoa pode retratar-se e depois voltar atrás. Então, é retratar-se da retratação. É plenamente possível. Só um detalhezinho para finalizar. Na Lei Maria da Penha, da 11.340, nós temos um dispositivo especial, artigo 16, que fala que a retratação da mulher vítima de violência doméstica só poderá ser feita em juízo, em audiência especialmente designada para isso, sendo ouvido antes também o órgão ministerial, o Ministério Público. Beleza, pessoal? Então, olha só. Temática aqui não muito grande, mas tem algumas questões essenciais para a gente, a ação penal privada. Então, vejam só, para você que é aluno da FASEC, logo mais a gente se encontra, vamos responder algumas questões sobre a temática, tirar algumas dúvidas em nossa live e atentem-se também aos exercícios que vão estar aí em nosso portal, no Microsoft Teams. Forte abraço para todos e nos vemos aí na próxima aula. Até mais!